Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Por favor, antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para vocês não repararem toda essa bagunça que tá aqui atrás de mim, porque como vocês sabem, nós estamos pintando aqui a casa, então até que esteja finalizada a pintura, não tem como deixar as coisas no lugar. A gente teve que afastar tudo e aí tivemos que tirar as roupas do lugar. Mas é que eu tinha uma mensagem importante para dizer a vocês e eu tava aqui agora fazendo o meu devocional e me veio de gravar esse vídeo para vocês e eu não podia deixar passar. Se fosse para eu organizar tudo aqui, não ia dar certo. Aproveitar que a Olivia tá lá no parquinho e para eu conseguir gravar o vídeo para vocês. Se tiver um barulhinho de fundo, é o meu ventilador que tá ligado aqui, porque tá um calor aqui, não tem condições de ficar com o ventilador desligado. E eu também fechei a janela por conta de qualquer barulhinho lá de fora. E eu gostaria de dividir com vocês hoje a leitura do meu devocional. Eu estou lendo Provérbios todo, e hoje é o dia 21 que eu estou lendo. E algo que me chamou muita atenção, assim, na hora que eu tava orando, foi algo que foi martelando na minha cabeça, foi o versículo 23. Então, é o capítulo 21 e o versículo 23 de Provérbios, que diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E aí, eu sempre faço umas anotações na minha Bíblia, né, ó. Como vocês podem ver aqui, eu gosto de marcar. E eu tinha anotado assim, para esse versículo: para si e para o próximo. Então, você evita muito sofrimento para você e para quem tá perto de você. Nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que a gente fala com as pessoas, né? Porque muitas vezes, para nós, aquilo que tá sendo dito não é algo que pode ser considerado uma forma grosseira, vamos dizer assim. Mas para quem tá ouvindo, pode ser muito grosseiro, né? Às vezes a gente escuta algo de alguém que a gente já tem um sentimento ruim com relação àquilo, mas a pessoa que tá falando aquilo pra gente, pode ser que ela não saiba que isso é algo que nos afeta, que nos magoa. E então, é algo que a gente precisa parar muito pra analisar, né? A forma como a gente conversa com outra pessoa, a forma como a gente trata outra pessoa, não só as pessoas de fora, mas principalmente quem tá dentro do nosso lar, né? Nosso marido, nosso filho, nossos pais, irmãos, amigos, as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Tem uns bons meses, se eu posso dizer, uns bons meses mesmo, que Deus tem me incomodado muito com relação a isso, com relação à minha forma de tratar os outros. E por esse motivo, eu tenho percebido muito a forma como eu falo com outras pessoas. E é algo que eu tenho me policiado demais. Não é fácil, porque às vezes aquilo é um hábito tão grande dentro de você que você fala e depois que você fala, você pensa, poxa vida, não deveria ter falado desse jeito. Mas eu acredito que só o fato de a gente reconhecer isso em nós, né? Que só o fato de você perceber e de você ter esse desejo de mudar já é uma coisa positiva. E com relação a esse versículo, eu acho que eu incluiria mais coisas, não só apenas o que a gente fala, mas também a forma como a gente trata o outro, né? Porque muitas vezes a gente deixa de ter atitudes e ações que a gente tinha no dia a dia, principalmente com as pessoas que estão dentro da nossa casa, e aquilo faz completamente a diferença, sabe? Por exemplo, a esposa que tem o hábito de preparar alguma coisa gostosa, alguma coisa que o marido gosta, o marido que tinha o hábito de ser carinhoso, de abrir a porta do carro, de ter esse trato melhor com a esposa, sabe? Então, eu acho que essas pequenas atitudes, né, essas pequenas coisas do dia a dia, nós temos que tomar cuidado para que a gente não perca isso. Porque
São nessas pequenas ações que o diabo começa a agir na nossa vida, né? Ele começa a fazer com que você deixe de ser carinhoso, mas de uma forma que não é intencional. É algo do dia a dia, da correria e tudo mais. Você deixa de preparar o café da manhã para o seu marido todo dia de manhã, porque agora tem a criança e na hora que ele vai sair, que era para você preparar, você tá lá cuidando do bebê que acordou e não sei o que. Existem N fatores que fazem com que a gente deixe de fazer as coisas que a gente fazia, e principalmente quando são coisas boas, né? E existem N fatores, né, que fazem com que a gente mude os bons hábitos do dia a dia para que se encaixem outras coisas no lugar. Mas é nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque é aí que o diabo gosta de agir. Ele começa a perceber que aquilo que você fazia e que agradava o outro, e você deixou de fazer porque você não percebeu muitas vezes, mas o outro percebeu, e aquilo começa a criar um sentimento na outra pessoa, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa que tá sentindo aquilo, ela não fala, aí ela se fecha. E aí o que acontece? Ela começa a querer devolver aquilo que você deixou de fazer por ela, e ela começa a devolver deixando de fazer coisas que ela também fazia por você. Então, muitas vezes a gente vê um distanciamento de uma família por conta de uma coisa que começou de uma forma que às vezes nenhum e nenhum outro sabe o motivo, principalmente quando a gente serve a Deus. Porque o diabo, o que ele não gosta? Ele não gosta de ver uma família unida. Uma família unida que serve, que busca e que ama a Deus. Uma família que prioriza a presença de Deus dentro de casa. É uma coisa que o diabo não gosta de ver. Então, a primeira coisa que ele puder fazer para destruir isso, ele vai fazer. Ele vai colocar muitas outras prioridades no seu dia a dia. Ele vai fazer com que aquele desejo que você tinha, aquele grande sonho que você tinha guardado há muitos anos atrás, de uma forma ou de outra, comece a acontecer para você, porque daí você começa a ter o seu dia preenchido com outras coisas, com aquele grande sonho, com aquele grande desejo, e aí você começa a deixar de lado o que realmente importa, que é a sua família, o seu lar. Então, é nas nossas atitudes, as nossas ações, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, a maneira como que nós estamos agindo no dia a dia, é aquilo que vai formar o caráter do nosso filho. Não o que a gente fala, mas o que ele vê em nós. E é uma coisa que desde quando a Olivia nasceu, é uma coisa que eu tenho lutado muito para melhorar, principalmente agora, né, que ela tá maior, porque quando é bebezinho não consegue ter essa percepção, mas hoje em dia já é nítido o quanto ela consegue perceber as coisas, porque às vezes eu tô chateada com alguma coisa, ela já fala, tá tudo bem, mamãe, você tá triste? Então, você vê como o nosso filho, ele percebe as coisas também? Então é isso, gente, que fica essa reflexão para você que tá me assistindo, sabe? Pare para analisar um pouco como tem sido a sua atitude dentro do seu lar, com as pessoas que você ama. Analise também o que você poderia mudar, como você poderia ser uma mulher, uma mãe melhor, uma pessoa diferente nas suas ações, nas suas atitudes, o que tá fazendo com que pessoas que antes gostavam de estar perto de você, hoje não tenham mais tanto esse desejo de estar perto de você. Porque às vezes a gente muda, né? As coisas acontecem, a vida vai acontecendo, mas a gente não percebe que nós deixamos de ser quem a gente era antes. Então, e se você era antes melhor do que você é hoje, busque voltar a ser quem você era, né? Mas se você melhorou, então deixa do jeito que tá. Eu acredito que hoje eu sou uma pessoa melhor do que quem eu era antes. Mas eu acredito também que algumas coisas que eu tinha antes, eu poderia trazer de volta. E uma dessas coisas é a leveza com que eu levava as situações. Antes eu era muito mais leve,
eu levava as coisas muito mais na graça, mas não na graça no sentido de não levar a sério, mas na graça do sentido de passar pelas dificuldades de uma forma mais tranquila. Hoje tudo pra mim é muito mais pesado. Então é uma coisa que eu sei que eu preciso trazer de volta, sabe? Mas eu acredito que muitas coisas que eu era antes, que eu não gostava, e hoje eu mudei em mim, devem permanecer. Então, que fique essa reflexão para você. Se você quiser deixar aqui no comentário uma coisa que você percebeu em você que você poderia mudar ou que você gostaria de trazer de volta, eu vou adorar ler o seu comentário aqui embaixo também. E se você não quiser falar para mim ou para qualquer outra pessoa que esteja perto de você, entra lá no seu quarto ou num lugar que você tem o hábito de entrar para conversar com Deus, pega a sua Bíblia, faça uma oração e conte a Deus, porque Ele, na verdade, é a única pessoa que tem a solução para absolutamente tudo. E é a única pessoa que está 100% disposta a nos ouvir, a nos dar um braço amigo, um abraço, né? A nos consolar, a nos trazer graça, paz e alegria. Então, que você possa sempre ter esse momento de comunhão com Deus, esse momento de devoção, de oração, de leitura da palavra. O livro de Provérbios é um livro que nos ensina muito, muito mesmo, com relação a tudo da nossa vida. Então, se hoje você tem sentido que você tá sem um norte para sua vida, sem compreender exatamente aquilo que você quer ser, o que você quer fazer, leia o livro de Provérbios. Pegue um capítulo por dia para ler, para meditar, para entender e para seguir o que está dito aqui nessa palavra. Eu tenho certeza que a partir do seu esforço, da sua dedicação e da sua devoção a Deus, de abrir o seu coração, de permitir que Ele esteja transformando você de dentro para fora, eu tenho certeza que muitas coisas vão começar a mudar aí dentro do seu lar, tá bom? Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um super beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!